Imagina no dia tão esperado do seu casamento, um monstro te usar como se fosse um objeto e ainda engravidar dele. Bom dia para quem está me assistindo. Meu nome é Marineuza Flor dos Anjos, mas todo mundo aqui em Feira de Santana, na Bahia, me conhece como Dona Neuza do Acarajé. Se você já passou pela feira de quinta-feira aqui na cidade, já me viu lá. Uma velhinha de 78 anos, de cabelo grisalho, sempre coberto por um lenço colorido, vendendo os acarajés que dizem ser os melhores desse pedaço do Nordeste. Resolvi hoje, depois de tanto tempo guardando essa história dentro de mim, contar o que aconteceu comigo. Tem certas coisas que a gente guarda por tanto tempo que elas começam a apodrecer dentro da gente, e essa história já está quase me sufocando de tanto que ficou presa. Nasci em 1945, numa casinha simples de taipa no interior da Bahia. Meu pai, Arlindo, era um homem que todo mundo respeitava na região. Dono de uma pequena venda, sempre de chapéu de palha e cigarro de palha no canto da boca. Era o tipo de homem que impunha respeito só de olhar, sabe? Mas dentro de casa, dentro de casa era outra história. Cresci numa família onde a palavra do meu pai era lei. Minha mãe, coitada, vivia de cabeça baixa, sempre concordando, sempre obedecendo. Éramos 6 irmãos, 4 meninos e 2 meninas, eu sendo a caçula. Os meninos podiam tudo, iam para a escola, brincavam na rua, tinham liberdade. Já eu e minha irmã Sebastiana mal podíamos sair do quintal. Menina direita não fica zanzando por aí, dizia meu pai com aquela voz que não aceitava contestação. Menina é para aprender a cuidar da casa, da comida e se preparar para ser esposa. E foi assim que vivi minha infância e juventude, debaixo do olhar vigilante do meu pai. Na escola, só fiz até a 4ª série do primário. Depois disso, meu pai achou que já sabia ler e escrever o suficiente para uma mulher. O resto do tempo era passado ajudando minha mãe nos afazeres de casa e aprendendo a cozinhar. Acho que foi por isso que, quando conheci Geraldo aos 17 anos, me apaixonei tão rápido. Ele apareceu como uma possibilidade de fuga daquela prisão que era a casa do meu pai. Geraldo tinha 25 anos, trabalhava como motorista de caminhão e tinha acabado de se mudar para nossa cidade. Era um homem bonito, de sorriso fácil, que sabia conversar como ninguém. A gente se conheceu numa quermesse da igreja. Lembro que estava ajudando a servir os quitutes quando ele se aproximou da barraquinha. Olhou bem nos meus olhos e disse: "A comida deve estar tão bonita quanto a cozinheira." Fiquei vermelha que nem um pimentão, mas senti algo diferente naquele dia. Um friozinho na barriga que nunca tinha sentido antes. Depois desse dia, Geraldo começou a aparecer na venda do meu pai com frequência. Comprava coisas que nem precisava só para me ver, eu acho. Meu pai logo percebeu as intenções dele, mas não fez objeção quando Geraldo pediu permissão para me namorar. Na verdade, acho que meu pai até ficou aliviado. Uma filha casada era uma boca a menos para alimentar. O namoro foi curto, sempre vigiado. Nunca ficávamos sozinhos. Ou minha mãe, ou minha irmã, ou um dos meus irmãos estava sempre por perto. Ainda assim, naqueles poucos momentos juntos, Geraldo me fez sonhar com uma vida diferente. Me contava das cidades que visitava com seu caminhão, me prometia que um dia me levaria para conhecer o mar. "Marineuza", ele dizia, "você merece mais do que essa vidinha aqui. Comigo você vai conhecer o mundo." E eu acreditava com toda a força do meu coração jovem e inexperiente. Nosso noivado foi anunciado depois de 6 meses de namoro. Geraldo deu entrada numa casinha simples na cidade vizinha, onde moraríamos depois de casados. Começou a comprar móveis aos poucos, sempre me mostrando fotos, me incluindo nas decisões. Pela primeira vez na vida, eu me sentia respeitada, valorizada. O casamento foi marcado para junho de 1963. Eu tinha acabado de completar 18 anos. Nos meses que antecederam, mal dormia de tanta ansiedade. Finalmente ia sair da casa do meu pai, finalmente ia ser dona do meu próprio nariz, finalmente ia poder respirar sem aquela sensação de sufocamento. Se você está gostando da minha história, aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo de que cidade você está me assistindo. Uma velha curiosa como eu fica feliz em saber até onde minha voz pode chegar nesse tal de internet. E tem sorteio rolando, viu?
Quem comentar e seguir o canal pode ganhar um kit das minhas cocadas que envio para os 4 cantos desse Brasil. Mas vamos voltar para a história que o negócio ainda vai esquentar. Infelizmente, na véspera do casamento, houve uma pequena celebração lá em casa. Nada muito elaborado. Éramos pobres, afinal. Apenas um jantar com a família mais próxima e alguns vizinhos. Geraldo não pôde comparecer porque tinha ido buscar o terno emprestado de um primo na cidade vizinha. Voltaria apenas na manhã seguinte, a tempo para a cerimônia na igrejinha às 10 horas. A casa estava cheia naquela noite. Minhas tias ajudavam nos últimos preparativos, costurando detalhes no meu vestido simples, mas o mais bonito que nossa condição permitia. Minha mãe cozinhava sem parar desde cedo, e o cheiro de comida boa invadia todos os cômodos. Meus irmãos iam e vinham, trazendo cadeiras emprestadas, ajeitando o quintal onde seria servido o almoço após a cerimônia. Em meio a toda aquela agitação, meu pai estava estranhamente quieto. Sentado na cadeira de balanço da varanda, fumava seu cigarro de palha e observava tudo com um olhar que eu não conseguia decifrar. De vez em quando, nossos olhos se cruzavam e eu sentia um arrepio estranho. Havia algo diferente nele, algo que me deixava inquieta sem saber por quê. Quando todos foram embora e a casa finalmente silenciou, fui para o pequeno quarto que dividia com minha irmã. Sebastiana já tinha casado há 2 anos e vindo especialmente para meu casamento, então voltaria a dormir comigo naquela última noite. Mas ela ainda estava na cozinha, ajudando minha mãe a guardar as últimas coisas. Estava arrumando minha trouxa com as poucas roupas que levaria para minha nova vida quando a porta do quarto se abriu. Era meu pai. Fechou a porta atrás de si e ficou me olhando por um tempo que pareceu uma eternidade. "Amanhã você vai embora", ele disse finalmente, a voz diferente do habitual. "Vai ser mulher de outro homem." "Sim, pai", respondi baixinho, estranhando aquela conversa. Meu pai nunca tinha sido de muitas palavras, muito menos de demonstrações de afeto ou preocupação. Ele se aproximou mais, sentou na beirada da cama onde eu estava dobrando minhas roupas. Pôs a mão no meu ombro de um jeito que me fez congelar. "Você sabe o que acontece entre um homem e uma mulher na noite de núpcias?" Perguntou, os olhos fixos nos meus de um jeito que me fez querer desviar o olhar, mas não consegui. "Sei, pai", gaguejei, sentindo meu rosto queimar. Minha mãe tinha me explicado algumas coisas, e o resto eu tinha ouvido das mulheres casadas quando lavavam roupa no rio. "Não, você não sabe", ele disse, a voz agora um sussurro rouco. "Mas eu vou te ensinar." O que aconteceu nos minutos seguintes é algo que tentei apagar da memória por décadas. A mão pesada tampando minha boca para que não gritasse. O corpo pesado sobre o meu. A dor, física e da alma, de ser violada pelo homem que deveria me proteger. As lágrimas silenciosas que escorriam pelo meu rosto enquanto implorava a Deus que aquilo acabasse logo. Quando finalmente terminou, ele se levantou, ajeitou as roupas como se nada tivesse acontecido e disse, antes de sair do quarto: "Agora você já sabe, não vai fazer papel de tola amanhã." Fiquei deitada, paralisada, até ouvir minha irmã chegando. Rapidamente me cobri, fingi estar dormindo. Não podia contar a ninguém. Quem acreditaria? Meu pai era respeitado, um homem de bem aos olhos da comunidade. E mesmo que acreditassem, o que aconteceria com o meu casamento? Geraldo ainda iria querer uma mulher usada? Passei a noite em claro, os olhos abertos no escuro, o corpo doendo, a alma em pedaços. Pela manhã, me levantei automaticamente. Tomei banho, me vesti, deixei que arrumassem meu cabelo. Me olhei no espelho e vi uma estranha. Os olhos vazios, o sorriso forçado para não levantar suspeitas. Caminhei até o altar como uma sonâmbula. Vi Geraldo me esperando, bonito em seu terno emprestado, os olhos brilhando de felicidade. Vi meu pai ao meu lado, me conduzindo como manda a tradição, o mesmo homem que horas antes tinha destruído algo dentro de mim. Dissemos os votos, trocamos as alianças, recebemos as bênçãos. Durante toda a cerimônia, senti o olhar do meu pai sobre mim. Um olhar de quem sabia que tinha marcado sua presença de forma permanente na minha vida, mesmo quando eu fosse para longe. Naquela noite, no pequeno quarto da nossa nova casa, quando Geraldo tentou me tocar com todo carinho e respeito,
Travei. Não conseguia explicar o porquê. Apenas chorei tanto que ele ficou assustado, perguntando o que tinha acontecido, se tinha feito algo errado. Só estou nervosa, menti entre soluços. Preciso de tempo. Geraldo, sendo o homem bom que era, respeitou. Dormimos de mãos dadas naquela primeira noite, e nas noites seguintes também. Foi só depois de quase um mês que consegui deixar que ele me tocasse. E mesmo assim, fechava os olhos com força para não ver o rosto do meu pai se sobrepondo ao dele. Nossa vida de casados começou assim, com esse segredo terrível entre nós, embora Geraldo não soubesse. Ele viajava muito, às vezes ficava semanas fora com o caminhão. Eu ficava em casa, tentando construir alguma normalidade, tentando esquecer. Aos poucos, fui me adaptando ao papel de esposa. Aprendi a sorrir quando ele chegava, a corresponder às suas demonstrações de afeto, a fingir que tudo estava bem. Mas dentro de mim, algo tinha se quebrado para sempre naquela noite. Achei que o pior já tinha passado naquela noite terrível com meu pai. Mal sabia eu que a vida ainda reservava mais dor pela frente. Depois de quase 2 meses de casada, percebi que minha menstruação não vinha. No início, pensei que fosse nervoso, o corpo reagindo a tantas mudanças. Mas quando completou 3 meses de atraso, não tinha mais como negar. Eu estava grávida. A notícia que deveria trazer alegria trouxe pânico. Comecei a fazer contas, a lembrar das datas. Geraldo e eu só tínhamos tido relações depois de quase 1 mês de casados. Antes disso, só tinha acontecido aquela noite, com meu pai. O desespero me consumiu por dentro, como fogo em palha seca. A criança que crescia em mim não era do meu marido, mas do meu próprio pai. Naquela época, em 1963, não existiam esses exames que fazem hoje para confirmar quem é o pai de uma criança. Não tinha como provar nada. E mesmo que pudesse, como explicaria a situação? Quem acreditaria em mim? Como contaria a Geraldo? Tudo o que ele sabia era que finalmente tínhamos consumado nosso casamento, e pelo que ele entendia, esse bebê era fruto do nosso amor. Quando contei a Geraldo sobre a gravidez, ele quase explodiu de felicidade. Girou comigo pela sala, fez planos, até começou a fazer um berço de madeira nos fins de semana em que estava em casa. Vai ser menino, ele dizia convicto. Forte como o pai e com o coração mole da mãe. Cada palavra de alegria dele era uma facada no meu peito. A culpa me corroía, mas o medo era ainda maior. Se contasse a verdade, perderia tudo. Meu casamento, meu lar, minha dignidade. Na melhor das hipóteses, Geraldo me expulsaria de casa. Na pior, poderia até me matar num acesso de raiva, e quem o condenaria? Naquela época, no interior da Bahia, lavar a honra com sangue ainda era algo que muitos homens consideravam seu direito. Então, fiz o que muitas mulheres antes de mim fizeram quando encurraladas pelo destino. Engoli o choro e segui em frente. Fingi que tudo estava bem, que aquela gravidez era motivo apenas de alegria. Aceitei os parabéns dos vizinhos, os conselhos das mulheres mais velhas, os presentes das comadres. Por fora era a imagem da jovem esposa radiante. Por dentro, morria um pouquinho a cada dia. A barriga foi crescendo, e com ela, minha angústia. Nas noites em que Geraldo estava em viagem, eu chorava até dormir, abraçada à minha própria barriga, pedindo perdão àquela criança inocente por toda a confusão em que nasceria. Falava baixinho. Não é sua culpa, meu filho. Não é sua culpa. Minha mãe veio me visitar quando estava no 6º mês. Trouxe alguns mantimentos, roupinhas que tinha costurado para o bebê e as inevitáveis histórias da família. Entre elas, contou que meu pai andava estranho, mais calado que o normal, bebendo mais que o costume, às vezes sumindo por dias. Acho que ele está sentindo sua falta, filha, ela disse inocente. Sempre foi muito apegado a você, mesmo não demonstrando. Precisei de todo o meu autocontrole para não vomitar ali mesmo. A simples menção ao meu pai me causava náuseas piores que as da gravidez. Mudei de assunto rapidamente, perguntando sobre meus irmãos, sobre as novidades da cidade, qualquer coisa que afastasse ele dos meus pensamentos. Antes de ir embora, minha mãe segurou minhas mãos e disse, olhando nos meus olhos, seu pai quer muito vir conhecer o neto quando nascer. Ele nunca diz,
mas sei que está orgulhoso. Senti o sangue gelar nas veias. Não, mãe, respondi firme, talvez firme demais. Prefiro esperar o bebê crescer um pouco. Recém-nascido é muito frágil para a viagem até aqui. Era uma desculpa fraca, mas foi a única que consegui inventar no momento. A verdade é que a ideia do meu pai perto do meu filho, do filho dele, me causava um pavor indescritível. Não permitiria que ele chegasse perto da criança, nem que para isso precisasse fugir para o fim do mundo. Sofia nasceu numa madrugada chuvosa de março de 1964. Foi um parto difícil, demorado. 20 horas de dor que pareciam não ter fim. Geraldo estava na estrada. Não conseguiu chegar a tempo. Foi a vizinha, Dona Zilda, parteira experiente, quem me ajudou a trazer aquela criança ao mundo. Quando finalmente ouvi o choro e Dona Zilda colocou o bebê nos meus braços, toda ensanguentada e perfeita, algo estranho aconteceu dentro de mim. Esperava sentir rejeição, nojo até, por aquela menina que carregava o sangue do meu algoz. Mas o que senti foi um amor tão grande, tão avassalador, que mal cabia no peito. Olhei para aquele rostinho vermelho e enrugado e vi apenas minha filha. Não a filha do meu pai, não a prova do meu tormento. Apenas minha filha, sangue do meu sangue. É uma menina linda e forte, disse Dona Zilda, limpando o suor da minha testa. Como vai chamar? Sofia, respondi sem hesitar. Era o nome da minha avó materna, a única pessoa que tinha me dado carinho verdadeiro na infância. Sofia significava sabedoria. E eu rezava para que minha filha tivesse a sabedoria de superar o peso do sangue que carregava, mesmo sem nunca saber disso. Geraldo chegou 2 dias depois, exausto da viagem que tinha interrompido ao saber do nascimento. Entrou no quarto onde eu amamentava Sofia, os olhos arregalados de emoção. Aproximou-se devagar, como se temesse quebrar aquela cena, e olhou para a filha com tanto amor que meu coração apertou de culpa. Ela é perfeita, sussurrou, tocando com o dedo a mãozinha minúscula de Sofia. Igualzinha a você, Marineusa. Agradeci a Deus naquele momento por Sofia não ter puxado em nada ao meu pai. Tinha meus traços, meus olhos, meu nariz. Nada nela denunciava sua verdadeira origem. Era um pequeno milagre em meio ao pesadelo que eu vivia. Os primeiros meses com Sofia foram de adaptação. Geraldo conseguiu reduzir as viagens por um tempo, ficando mais em casa para me ajudar. Era um pai dedicado. Trocava fraldas sem reclamar, levantava de madrugada quando a bebê chorava, cantava cantigas de ninar com sua voz desafinada, mas cheia de amor. Vendo aquela cena, muitas vezes me pegava pensando que, apesar de tudo, Sofia tinha sorte. Poderia não conhecer seu pai biológico, e isso era uma bênção. Mas tinha um pai de verdade, um homem que a amava incondicionalmente. Quando Sofia completou 6 meses, recebi a visita que tanto temia. Meu pai apareceu sem avisar, numa tarde em que Geraldo estava trabalhando. Abri a porta e lá estava ele. O mesmo chapéu de palha, o mesmo cigarro no canto da boca, mas com mais rugas e cabelos brancos do que me lembrava. Vim conhecer minha neta, disse simplesmente, como se tivesse todo o direito de estar ali. Fiquei paralisada na porta, incapaz de convidá-lo a entrar, incapaz de mandá-lo embora. Sofia estava no berço improvisado na sala, dormindo tranquilamente. Seu choro naquele exato momento foi como um sinal divino, uma desculpa para me afastar dele. Ela acordou. Murmurei, dando as costas para atender ao chamado da minha filha. Peguei Sofia no colo, apertando-a contra o peito como se pudesse protegê-la apenas com a força do meu abraço. Quando me virei, meu pai já tinha entrado e fechado a porta atrás de si. Estava parado no meio da sala, me observando com Sofia nos braços. Deixa eu ver ela, pediu, dando um passo em minha direção. Não, respondi instintivamente, recuando. A palavra saiu antes que pudesse pensar, forte e definitiva. Ele franziu o senho, surpreso com minha recusa. Em toda a minha vida, nunca tinha dito não para ele. O que foi, Marineusa? Por que está assim? Só quero ver minha neta. Ela não é sua neta, respondi, a voz trêmula, mas decidida. Não é nada sua. Naquele momento, vi a compreensão atravessar seu rosto como um raio. Ele entendeu o que eu queria dizer.
Entendeu que eu sabia que Sofia era sua filha, não sua neta. Seu rosto endureceu. Os olhos ficaram frios como nunca tinha visto. Cuidado com o que diz, menina, ameaçou em voz baixa. Algumas coisas é melhor deixar enterradas. Vá embora, pedi, sentindo as pernas fraquejarem, mas mantendo-me firme. Vá embora e não volte mais. Não quero você perto da minha filha. Nunca mais. Ele me encarou por um longo momento, como se avaliasse se valia a pena insistir ou não. Finalmente colocou o chapéu de volta na cabeça e se dirigiu à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Você deve obediência ao seu pai, Marineusa. Sempre. Não se esqueça disso. Depois que ele saiu, caí sentada no chão, ainda abraçada a Sofia, e chorei como nunca tinha chorado antes. Chorei de medo, de raiva, de alívio momentâneo. Sabia que ele não desistiria facilmente. Homens como meu pai não aceitam um não de uma mulher, muito menos de uma filha. Quando Geraldo chegou à noite, percebeu logo que algo estava errado. Eu estava pálida, inquieta, olhando constantemente pela janela. O que houve, Neuza? Perguntou preocupado. Parece que viu assombração. Quase contei tudo naquele momento. Quase abri meu coração e despejei todo aquele veneno que me corroía por dentro. Mas o medo foi mais forte. Medo de perder Geraldo, medo de perder Sofia, medo de destruir a família que estávamos construindo. Não foi nada. Menti. Só estou cansada. Naquela noite, não consegui dormir. Cada ruído me fazia sobressaltar, imaginando meu pai invadindo nossa casa. Nos dias seguintes, vivia em constante estado de alerta. Não deixava Sofia sozinha nem por um minuto. Carregava-a comigo até para ir ao quintal estender roupa. Geraldo notava meu comportamento estranho, mas atribuía ao cansaço de cuidar de um bebê pequena. Você precisa descansar mais, dizia sempre. Deixa que eu fico com a Sofia quando estou em casa. E assim foram passando os meses. Sofia crescia forte e saudável, alheia ao tormento da mãe. Começou a engatinhar, depois a dar os primeiros passos, a balbuciar as primeiras palavras. Papai foi uma das primeiras, e como doía e aliviava ao mesmo tempo ouvir ela chamar Geraldo assim. Doía porque era uma lembrança constante da mentira que eu vivia. Aliviava porque, na verdade, ele era o único pai que ela conhecia, e se Deus quisesse, o único que conheceria. Quando Sofia completou 1 ano, recebi uma carta da minha mãe. Entre as notícias corriqueiras e perguntas sobre a neta, havia um trecho que me gelou a espinha. Seu pai está determinado a visitar vocês no próximo mês. Diz que já esperou demais para conhecer a neta direito. Estamos juntando dinheiro para a passagem. O pânico tomou conta de mim. Não podia permitir que ele viesse, que ficasse sob o mesmo teto que Sofia, que tentasse estabelecer qualquer tipo de vínculo com ela. Mas como impedir sem levantar suspeitas? Como explicar para Geraldo, para minha mãe, para todo mundo que não queria meu próprio pai por perto? Foi então que tomei uma decisão drástica. Precisávamos nos mudar. Para longe, para um lugar onde meu pai não pudesse nos encontrar facilmente. Sabia que seria difícil convencer Geraldo. Ele tinha um bom emprego como motorista, conhecia as rotas da região, tínhamos acabado de nos estabelecer naquela casa. Mas estava determinada. Naquela noite, quando ele chegou do trabalho, apresentei a ideia como se fosse um sonho antigo. Geraldo, tenho pensado, e se nos mudássemos para Salvador? A capital tem mais oportunidades, você poderia conseguir um emprego melhor, ganhar mais. Sofia poderia estudar em escolas melhores quando crescer. Ele me olhou surpreso. Salvador? É tão longe, Neuza, e conhecemos ninguém lá. Exatamente por isso, insisti. Seria um recomeço. Você sempre falou em me mostrar o mundo, lembra? Salvador seria só o começo. Argumentei por dias, usei todas as táticas que conhecia. Falei das oportunidades, dos salários melhores, do futuro de Sofia. Não mencionei meu pai, não mencionei medo, não dei nenhum indício do verdadeiro motivo por trás daquela súbita vontade de mudar. Finalmente, depois de muita insistência, Geraldo concordou. Está bem, disse rendendo-se. Vamos tentar. Se não der certo, sempre podemos voltar. Escrevi para minha mãe no dia seguinte, informando da mudança repentina.
Disse que Geraldo tinha conseguido uma proposta de emprego irrecusável em Salvador e precisávamos nos mudar imediatamente. Pedi que ela avisasse meu pai que, infelizmente, a visita teria que ser adiada indefinidamente. Vendemos o pouco que tínhamos, juntamos nossas economias e, em menos de um mês, estávamos em um ônibus rumo a Salvador. Sofia, com pouco mais de um ano, dormia no meu colo, alheia à fuga desesperada que empreendíamos. Geraldo, ao meu lado, parecia empolgado com a nova aventura. Eu alternava entre o alívio de estar escapando e o medo de que, de alguma forma, meu pai descobrisse nosso paradeiro. Os primeiros meses em Salvador foram difíceis. A cidade grande, barulhenta e caótica era um contraste brutal com a vida pacata do interior que conhecíamos. Alugamos um quartinho num cortiço da Baixa dos Sapateiros, onde dividíamos o banheiro e a cozinha com outras 5 famílias. Geraldo conseguiu emprego como ajudante numa oficina mecânica. Ganhava menos do que como motorista, mas pelo menos estava perto de casa. Eu comecei a fazer acarajé para vender na porta do cortiço. Tinha aprendido com uma vizinha da cidade anterior, e logo meus acarajés ficaram famosos na vizinhança. Não ganhávamos muito, mas era o suficiente para sobreviver e guardar um pouquinho todo mês, sonhando com uma casa melhor para criar Sofia. A vida seguiu assim por quase 2 anos. Sofia crescia linda e esperta, falando pelos cotovelos, correndo pelo corredor do cortiço, fazendo amizade com todas as crianças. Geraldo, com muito esforço, conseguiu ser promovido a mecânico na oficina, o que melhorou um pouco nossa situação financeira. Eu continuava com meus acarajés, que agora vendia numa barraquinha improvisada numa feira próxima. Foi nessa feira que o passado me alcançou. Estava concentrada fritando um lote de acarajés quando ouvi uma voz que me fez congelar. Não acredito que encontrei você, minha filha. Ergui os olhos e lá estava meu pai, mais velho, mais acabado, mas com o mesmo olhar que me perseguia nos pesadelos. Ele havia me encontrado. Como você me achou? Perguntei, a voz quase sumindo. Não foi fácil, ele respondeu com um sorriso que não alcançava os olhos. Mas um pai sempre encontra sua filha, não importa onde ela se esconda. Descobri depois que ele tinha seguido pistas. Cartas da minha mãe que mencionavam vagamente onde estávamos, conversas com conhecidos que tinham parentes em Salvador, uma busca metódica e paciente que durou quase 2 anos. E agora estava ali, na minha frente, como um pesadelo que se materializa em plena luz do dia. O que quer? Perguntei, olhando ao redor para certificar-me de que Sofia não estava por perto. Geralmente ela ficava com uma vizinha quando eu trabalhava na feira, mas às vezes vinha me visitar. Ver minha neta, ele respondeu simplesmente, como se fosse o pedido mais natural do mundo. Ou devo dizer, minha filha. O sangue gelou nas minhas veias. Era a primeira vez que ele admitia abertamente, confirmando o que eu já sabia, mas ainda tentava, desesperadamente, negar para mim mesma. Vá embora, sussurrei com raiva. Não tem nada seu aqui. Tem sim, ele insistiu, a voz baixa mas ameaçadora. E se você não permitir que eu a veja por bem, vou contar tudo para seu marido. Como acha que ele vai reagir ao saber que está criando minha filha como se fosse dele? Era a ameaça que eu mais temia, meu pior pesadelo tomando forma nas palavras dele. Fiquei sem reação, paralisada entre o medo e a raiva. Vou ficar hospedado na pensão do Juarez, perto da igreja, ele continuou, como se discutíssemos um simples encontro familiar. Estarei lá por 1 semana. Espero sua visita com a menina. Se não aparecer até quinta-feira, vou procurar seu marido na oficina. E com isso, virou as costas e saiu, me deixando tremendo tanto que precisei me apoiar no tabuleiro para não cair. Passei os próximos dias em agonia. Não podia ceder à chantagem dele. Permitir que se aproximasse de Sofia era impensável. Mas também não podia arriscar que Geraldo descobrisse a verdade daquela maneira brutal. O que fazer? Para onde fugir dessa vez? Foi nessa noite, enquanto me debatia entre opções impossíveis, que Geraldo chegou em casa mais cedo que o habitual. Estava pálido, as mãos tremendo. Sentou-se à mesa da nossa pequena cozinha e me encarou com uma expressão que nunca tinha visto antes. Um homem foi me procurar na oficina hoje, disse, a voz controlada, mas tensa.
Disse que era seu pai. Meu mundo desabou naquele instante. Ele não tinha esperado até quinta-feira. Não tinha me dado nem essa chance. O que ele queria? Perguntei, sabendo a resposta, mas tentando ganhar tempo, tentando pensar em alguma saída. Queria falar sobre Sofia. Geraldo respondeu, ainda me encarando fixamente. Sobre como ela não é minha filha. O chão sumiu debaixo dos meus pés naquele momento. O segredo que eu tinha guardado por tanto tempo, a verdade que eu tinha enterrado nas profundezas da minha alma, estava agora exposto como uma ferida aberta. Olhei para Geraldo e vi nos olhos dele uma mistura de confusão, raiva e dor que partiu meu coração em 1000 pedaços. O que ele te contou exatamente? Consegui perguntar, a voz quase sumindo. Geraldo passou a mão pelo rosto, parecendo de repente muito mais velho do que seus 30 anos. Contou que Sofia não é minha filha, que quando nos casamos você já estava grávida de outro homem, que você mentiu para mim durante todo esse tempo. Ele bateu na mesa com força, fazendo o prato que estava ali pular. É verdade, Marineusa. Me diz que não é verdade. Naquele momento, podia ter inventado uma história qualquer. Podia ter dito que meu pai estava louco, que estava tentando nos separar por algum motivo obscuro, que era tudo mentira. Mas olhando para o homem que tinha sido meu porto seguro durante todos aqueles anos, que tinha amado Sofia como sua própria filha, que tinha me dado uma vida que eu nunca sonhei que poderia ter, não consegui continuar com a mentira. É verdade, sussurrei, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sofia não é sua filha biológica, mas você é o único pai que ela conhece, o único pai que ela ama. O rosto dele se contorceu numa expressão de dor tão profunda que senti como se tivesse enfiado uma faca no seu peito. Ele se levantou bruscamente, a cadeira caindo no chão com o movimento. Como pôde? Gritou, esquecendo por um momento que Sofia dormia no quarto ao lado. Como pôde mentir para mim durante todos esses anos? Me fazer acreditar que aquela menina era minha? Me fazer amá-la como... Sua voz falhou. Por mais raiva que sentisse de mim naquele momento, o amor por Sofia era real. Não podia ser desfeito com uma revelação, por mais dolorosa que fosse. Quem é o pai? Perguntou depois de um longo silêncio, a voz agora mais baixa, contida. É alguém da nossa cidade? Alguém que conheço? Essa era a pergunta que eu mais temia. A pergunta que não tinha como responder sem destruir completamente nossa família, sem manchar para sempre a imagem de Sofia. Como dizer a ele que o pai da nossa menina era também meu pai? Como explicar o horror que tinha acontecido na véspera do nosso casamento? Não importa quem é, respondi, tentando ganhar tempo. Foi só uma vez, antes de nos casarmos. Um erro terrível que nunca mais se repetiu. Por favor, Geraldo, você tem que acreditar em mim. Não importa? Ele riu sem humor. Claro que importa. Passei 3 anos acreditando que tinha uma filha e agora descubro que criei a filha de outro homem. Tenho o direito de saber quem é ele. Nesse momento, Sofia começou a chorar no quarto, acordada pelos gritos. Instintivamente me levantei para ir até ela, mas Geraldo me segurou pelo braço. Não fuja dessa conversa, disse, os olhos fixos nos meus. Quem é o pai de Sofia? O choro de Sofia aumentou, agora chamando, mamãe, papai, com aquela vozinha que sempre derretia nossos corações. Vi o rosto de Geraldo mudar ao ouvir aquele chamado. Por um instante, toda a raiva deu lugar a uma tristeza profunda. Vai, disse finalmente, soltando meu braço. Vai acalmar ela, mas essa conversa não acabou. Corri para o quarto, peguei Sofia no colo, ninando-a e sussurrando palavras de conforto enquanto minhas próprias lágrimas molhavam seus cabelos. A menina logo se acalmou, voltando a dormir em meus braços, alheia ao furacão que devastava nossa família naquela noite. Quando voltei para a cozinha, Geraldo não estava mais lá. Tinha saído sem dizer para onde ia, sem dizer se voltaria. Passei a noite acordada, embalando Sofia, olhando pela janela a cada barulho de passos na rua, rezando para que ele voltasse, para que me desse uma chance de explicar, mesmo sem saber como explicaria algo inexplicável. Ele voltou na manhã seguinte, os olhos vermelhos denunciando uma noite sem sono, cheirando a cachaça. Estava mais calmo, porém.
Sentou-se na beira da cama onde eu estava com Sofia e ficou olhando para ela por um longo tempo, como se buscasse em suas feições algum sinal da verdade que lhe tinha sido escondida. Preciso saber, Marineusa, disse finalmente a voz rouca. Preciso saber quem é o pai dela. Por que, Geraldo? Perguntei desesperada. O que vai mudar? Você é o pai dela, em todos os sentidos que importam. Ela te ama como pai. Você a ama como filha. Por que precisamos trazer essa pessoa para nossas vidas? Por que preciso entender? Preciso saber por que você fez isso comigo. Se foi alguém que você amava, se foi... Ele parou de repente, uma nova suspeita surgindo em seus olhos. Foi a força? Alguém? Alguém te forçou? A pergunta pairou no ar, pesada como chumbo. Era a primeira vez que alguém colocava em palavras o que tinha acontecido, mesmo sem saber exatamente. Senti como se uma represa dentro de mim tivesse se rompido, e antes que pudesse controlar, as palavras começaram a sair entre soluços. Sim, confessei, abraçando Sofia com mais força, como se pudesse protegê-la da verdade terrível. Sim, foi a força. Na véspera do nosso casamento, vi o rosto de Geraldo mudar, a raiva dando lugar ao choque, depois à compreensão e, finalmente, a uma compaixão que não esperava ver tão cedo. Quem? Perguntou, a voz agora um sussurro tenso. Quem fez isso com você, Neuza? Baixei os olhos, incapaz de encará-lo ao dizer aquelas palavras. Meu pai, sussurrei, tão baixo que ele precisou se inclinar para ouvir. Foi meu pai. O silêncio que se seguiu foi o mais longo e pesado da minha vida. Quando finalmente criei coragem para olhar para Geraldo, vi em seu rosto uma expressão que nunca esquecerei. Uma mistura de horror, nojo e uma fúria tão grande que me assustou. Seu pai? Repetiu, como se não pudesse acreditar no que tinha ouvido. Seu próprio pai fez isso com você? E depois veio aqui? Para ver Sofia? Assenti, incapaz de falar mais. Toda a história que tinha mantido enterrada por 3 anos saiu aos poucos. A noite da véspera do casamento, o medo que me impediu de contar a verdade, a descoberta da gravidez, a visita de meu pai, a fuga para Salvador e agora, finalmente, ele nos encontrando. Geraldo ouviu tudo em silêncio, os punhos cerrados com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Quando terminei, ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a rua movimentada lá fora. Onde ele está? Perguntou após um longo silêncio. Na pensão do Juarez, perto da igreja. Respondi, sentindo um arrepio ao lembrar das palavras do meu pai. Mas Geraldo, não faça nada. Por favor. Ele pode te machucar. Pode nos machucar ainda mais. Geraldo se virou para mim. E pela primeira vez desde que o conhecia, vi lágrimas em seus olhos. Por que não me contou antes, Neuza? Por que carregou esse fardo sozinha? Eu teria entendido. Teria te ajudado. Teríamos enfrentado isso juntos. Tive medo, confessei, as lágrimas voltando com força. Medo de que não acreditasse em mim. Medo de que, mesmo acreditando, não quisesse mais se casar comigo, não me achasse mais limpa o suficiente. Medo de perder a única chance de felicidade que tive na vida. Ele se aproximou, sentou ao meu lado na cama e, para minha surpresa, me abraçou. Um abraço forte, protetor, que dizia mais que qualquer palavra poderia dizer. Eu te amo, Marineusa, disse, a voz embargada. Te amei desde o primeiro dia que te vi naquela quermesse. Nada do que seu pai fez muda isso. E Sofia? Ele olhou para a menina que dormia tranquilamente entre nós. Sofia é minha filha. Não importa como ela veio ao mundo. Ela é minha filha aqui. E apontou para o coração. Naquele momento, pela primeira vez em 3 anos, senti que podia respirar de verdade. O peso do segredo tinha sido levantado, e mesmo em meio à tempestade que ainda enfrentávamos, havia uma luz de esperança. O que vamos fazer agora? Perguntei insegura. Primeiro vou garantir que seu pai nunca mais chegue perto de vocês duas, respondeu Geraldo, uma determinação férrea na voz. Depois, vamos recomeçar. Talvez em outro lugar, onde ninguém nos conheça, onde Sofia possa crescer sem essa sombra. Mas o que vai fazer com meu pai? Ele é perigoso, Geraldo. Não quero que se machuque por nossa causa. Não vou me machucar, garantiu. E não vou fazer nada estúpido.
Mas ele precisa entender que nunca mais vai chegar perto da minha família. Geraldo saiu logo depois. Disse que ia conversar com meu pai, deixar as coisas claras. Fiquei em casa, tremendo de medo, imaginando 1000 cenários terríveis. E se meu pai machucasse Geraldo? E se chamasse a polícia, inventasse alguma história? E se Geraldo perdesse o controle e fizesse algo que o levasse para a cadeia? As horas se arrastaram como dias. Sofia acordou, brincou, comeu, alegremente alheia ao drama que se desenrolava. Olhando para ela, tão inocente, tão cheia de vida, me perguntava como algo tão puro podia ter surgido de um ato tão terrível. Era um lembrete diário de que, mesmo nas situações mais escuras, a vida encontra um jeito de florescer. Geraldo voltou no fim da tarde. Parecia exausto, mas estranhamente em paz. Não havia sinais de luta, nem de bebida. Sentou-se ao meu lado na cama e segurou minhas mãos. Está feito, disse simplesmente. Ele não vai mais incomodar vocês. O que você fez? Perguntei, temerosa da resposta. Conversei com ele. Deixei claro que sei de tudo, que Sofia é minha filha aos olhos da lei e de Deus, e que se ele tentar se aproximar de vocês novamente, vou à polícia e conto tudo. Sei que pode ser difícil provar depois de tanto tempo, mas o escândalo seria suficiente para destruir a reputação dele naquela cidadezinha. É disso que homens como ele têm mais medo, de perder a máscara de respeitabilidade. E ele aceitou assim? Tão fácil? Geraldo deu um sorriso triste. Não foi fácil. Ele negou tudo no início, depois tentou me ameaçar, depois tentou me comprar. Mas quando viu que nada disso funcionava, que eu não tinha medo dele, acabou cedendo. Disse que vai embora amanhã cedo e que nunca mais vai procurar por nós. Quis acreditar. Desesperadamente quis acreditar que seria tão simples. Mas conhecia meu pai bem demais para pensar que ele desistiria tão facilmente. Não confio nele, Geraldo. Ele pode estar dizendo isso só para ganhar tempo, para planejar alguma coisa. Também não confio, admitiu. Por isso, acho melhor nos mudarmos de novo. Para mais longe dessa vez. Estava pensando no Rio de Janeiro. Tenho um primo lá que pode nos ajudar a encontrar trabalho, lugar para ficar. Rio de Janeiro? Repeti, assustada com a ideia de uma cidade tão grande, tão distante de tudo que conhecia. Tem certeza? É longe o suficiente para ele não nos encontrar facilmente, e grande o suficiente para nos perdermos na multidão. Podemos recomeçar lá, Neuza. Uma vida nova, sem essas sombras do passado. A ideia era assustadora, mas também libertadora. Deixar tudo para trás, não só os móveis velhos e as panelas rachadas, mas principalmente os fantasmas que nos perseguiam. Ter uma chance real de ser feliz, de criar Sofia sem medo, de viver o amor que sentíamos um pelo outro sem aquela nuvem escura pairando sobre nós. Vamos, concordei finalmente. Vamos para o Rio. As próximas semanas foram de preparativos frenéticos. Vendemos o pouco que tínhamos, juntamos cada centavo. Geraldo pediu as contas na oficina. Escrevi uma última carta para minha mãe, dizendo apenas que estávamos nos mudando novamente, sem mencionar para onde, pedindo que não tentasse nos encontrar. Era doloroso cortar esses últimos laços, mas necessário para nossa segurança. Partimos numa manhã ensolarada de agosto de 1967. Sofia, agora com 3 anos e meio, estava empolgada com a ideia de andar de ônibus por muitos dias, como explicamos a ela. Pequena demais para entender as verdadeiras razões da mudança, vivia tudo como uma grande aventura. A viagem foi longa e cansativa. 3 dias na estrada, dormindo em pensões baratas pelo caminho, comendo o que dava na beira da estrada. Sofia, sempre adaptável, transformava cada parada numa brincadeira nova. Geraldo, apesar do cansaço, mantinha aquele olhar determinado de quem está lutando pelo futuro da família. Eu alternava entre a esperança de uma vida nova e o medo de que, de alguma forma, o passado nos alcançasse novamente. Cada vez que o ônibus parava, olhava pela janela, temerosa de ver meu pai entre os passageiros que embarcavam. Cada vez que alguém me encarava por tempo demais, sentia um frio na espinha, imaginando se seria alguém enviado por ele para nos seguir. Chegamos ao Rio numa tarde abafada.
A cidade era um choque para nossos olhos acostumados com cidades menores. Os edifícios enormes, as praias lotadas, o movimento constante de pessoas, carros, ônibus. O primo de Geraldo, Osvaldo, nos esperava na rodoviária. Tinha conseguido um quartinho para nós num cortiço em Inhaúma, na Zona Norte, e uma vaga de ajudante para Geraldo na oficina onde trabalhava. Não é muito, disse Osvaldo, enquanto nos levava para nosso novo lar, mas é um começo. O quartinho era minúsculo. Mal cabia a cama de casal e um colchão no chão para Sofia. O banheiro era compartilhado com outras 3 famílias, assim como a cozinha improvisada no corredor. Mas era nosso, era seguro, era um novo começo. Geraldo começou a trabalhar no dia seguinte. Eu, depois de alguns dias explorando as redondezas, percebi que ali não teria como vender acarajé. A comida baiana não era tão popular e já havia muitas vendedoras de comida de rua na região. Precisava me adaptar. Aprendi com uma vizinha a fazer pastéis e coxinhas, comidas que os cariocas adoravam. Logo montei uma pequena banca na feira do bairro, vendendo esses salgados que, para minha surpresa, faziam tanto sucesso quanto meus acarajés na Bahia. Sofia ia comigo, ajudando do jeito que uma criança de quase 4 anos podia ajudar. Sorrindo para os clientes, contando histórias inventadas, encantando a todos com sua personalidade vivaz. Os meses foram passando e lentamente fomos criando raízes naquela cidade grande e caótica. Geraldo foi promovido na oficina, ganhando o suficiente para alugarmos um lugar um pouco melhor. Um apartamento minúsculo, mas só nosso, sem banheiro compartilhado. Sofia começou a frequentar uma escolinha pública perto de casa, onde logo se destacou pela inteligência e facilidade de fazer amigos. Eu continuava com minha barraquinha de salgados, que aos poucos foi crescendo, ganhando fama no bairro. Comecei a receber encomendas para festas, o que aumentava nossa renda. Pela primeira vez na vida, tínhamos alguma segurança financeira, alguma estabilidade. O fantasma do meu pai foi se afastando aos poucos. Parei de olhar por cima do ombro a cada esquina, parei de acordar sobressaltada no meio da noite, achando ter ouvido sua voz. A distância e o tempo foram construindo uma barreira que, embora frágil, nos protegia daquelas memórias. Geraldo e eu também fomos reconstruindo nossa relação. O trauma da revelação sobre Sofia tinha deixado cicatrizes, claro, mas ele manteve sua palavra. Nunca tratou Sofia diferente por saber a verdade sobre sua origem. Pelo contrário, parecia ainda mais determinado a ser o melhor pai possível, como se quisesse compensá-la por algo que ela nem sabia que tinha perdido. Nossa vida íntima, que tinha sido difícil desde o início por causa do trauma que eu carregava, começou lentamente a melhorar. Geraldo era paciente, respeitoso, nunca me pressionou. Com o tempo, fui aprendendo a separar aquela noite terrível das expressões de amor entre nós dois. Não foi fácil, e houve momentos de recaída, noites em que um toque inocente desencadeava memórias que me paralisavam. Mas ele sempre entendeu, sempre esperou, sempre me amou apesar de tudo. Quando Sofia completou 5 anos, em 1969, descobri que estava grávida novamente. Foi uma surpresa. Depois de tanto tempo tentando sem sucesso, tínhamos quase desistido da ideia de ter mais filhos. O médico do posto de saúde disse que provavelmente o estresse e o trauma tinham afetado minha fertilidade. E agora que estávamos mais tranquilos, meu corpo finalmente estava pronto. A notícia trouxe uma alegria que não esperávamos sentir novamente. Sofia estava empolgada com a ideia de um irmãozinho. Geraldo, embora preocupado com as finanças, não cabia em si de felicidade. E eu sentia como se o universo estivesse me dando uma segunda chance. Uma gravidez planejada, desejada, fruto de amor verdadeiro. Nos meses que se seguiram, nossa pequena família viveu uma paz que nunca tínhamos experimentado antes. Geraldo trabalhava duro, eu mantinha minha barraquinha mesmo com a barriga crescendo, Sofia ia bem na escola e falava sem parar sobre o bebê que estava chegando. Era como se finalmente tivéssemos deixado para trás aquela sombra escura que nos perseguia. Até que, no 7º mês de gravidez, recebemos uma carta que mudou tudo novamente. A carta era da minha mãe, a primeira em quase 2 anos, desde que tínhamos nos mudado para o Rio. Não sei como ela conseguiu nosso endereço.
Suspeitei que Osvaldo, o primo de Geraldo, pode ter dado alguma pista, mesmo sem saber toda a história. Com mãos trêmulas, abri o envelope. A caligrafia tremida da minha mãe, que mal sabia escrever, trazia notícias que jamais esperava receber. Minha filha Marineusa, espero que esta carta te encontre bem. Tenho procurado por você há muito tempo. Seu pai faleceu há 2 meses. Teve um derrame enquanto trabalhava na roça. Não sofreu, foi rápido. Antes de morrer, ele me contou tudo. Sobre o que fez com você na véspera do seu casamento. Sobre Sofia. Não sei se um dia vai me perdoar por não ter te protegido. Não sei se um dia vou me perdoar. Só sei que preciso te ver, conhecer minha neta, pedir perdão pessoalmente. Se puder encontrar no seu coração um lugar para sua mãe, por favor, me escreva. Estou morando com seu irmão José agora, com amor e arrependimento. Sua mãe, Josefa. Li a carta várias vezes, as lágrimas embaçando minha visão. Meu pai estava morto. O monstro dos meus pesadelos não existia mais. E minha mãe agora sabia a verdade. Uma verdade que ela teria que carregar pelo resto da vida, assim como eu. Quando Geraldo chegou do trabalho, mostrei a carta a ele. Leu em silêncio, depois me abraçou longamente. "O que quer fazer?" perguntou finalmente. Era uma pergunta difícil. Parte de mim queria ignorar a carta, seguir em frente como se aquele capítulo da minha vida estivesse definitivamente encerrado. Mas outra parte, a parte que ainda era filha, que ainda lembrava dos poucos momentos de carinho que minha mãe conseguia demonstrar em meio à opressão do meu pai, queria responder, queria dar a ela a chance de conhecer Sofia, de conhecer o novo bebê que estava chegando. "Não sei", respondi honestamente. "Preciso pensar." Aquela noite foi de insônia. Deitada ao lado de Geraldo, sentia o bebê se mexendo na minha barriga, como se também estivesse inquieto com a notícia. Sofia dormia tranquilamente no quartinho ao lado, alheia ao turbilhão de emoções que sua mãe enfrentava. Pensei na minha mãe, naquela mulher silenciosa e submissa que nunca teve voz dentro da própria casa. Teria ela suspeitado de algo? Teria percebido alguma mudança no comportamento do meu pai, ou no meu, após aquela noite? Ou a revelação no leito de morte tinha sido um choque completo, uma traição final de um homem que já a tinha traído de tantas formas? Pensei em Sofia, que nunca tinha conhecido uma avó. Minha sogra tinha morrido antes mesmo de nos conhecermos. E agora, minha mãe estava ali, querendo fazer parte da vida dela. Tinha o direito de negar isso a Sofia? De negar a ela a chance de ter um pedaço a mais de família, especialmente agora que o perigo real, meu pai, não existia mais? E finalmente, pensei no bebê que carregava. Esse filho ou filha nasceria em um mundo onde seu avô materno já não existia, onde o segredo terrível que envolveu o nascimento de sua irmã já não tinha o mesmo poder de destruir nossa família. Não seria melhor que nascesse também em um mundo onde havia reconciliação, perdão, cura? Após dias de reflexão, com o apoio de Geraldo, tomei minha decisão. Escrevi de volta para minha mãe, convidando-a para nos visitar após o nascimento do bebê. Não prometi perdão, nem sabia se era capaz disso ainda, mas ofereci uma abertura, uma chance de reconstruir algum tipo de relação. José Augusto nasceu numa madrugada de dezembro de 1969, forte e saudável como o pai. Sofia, agora com quase 6 anos, estava encantada com o irmãozinho, assumindo imediatamente o papel de irmã mais velha protetora. Geraldo, que já era um pai maravilhoso para Sofia, se derretia todo com o filho que carregava seu sangue, embora nunca, nem por um instante, tenha feito qualquer distinção entre as duas crianças. Minha mãe chegou 2 semanas depois. Estava mais velha, mais magra, os olhos carregando um peso que reconheci bem. O peso da culpa, do arrependimento tardio. Nosso reencontro foi difícil, cheio de lágrimas contidas, palavras engasgadas, sentimentos complexos demais para serem expressos. Sofia, com a inocência das crianças, quebrou o gelo. Aproximou-se da avó que nunca tinha conhecido e simplesmente perguntou: "Você sabe contar histórias? Papai conta histórias todas as noites, mas ele sempre esquece as partes mais legais."
Minha mãe sorriu. O primeiro sorriso genuíno que vi em seu rosto em anos. Sei muitas histórias, minha menina. Histórias da roça, de animais, de assombração. De assombração! Sofia exclamou empolgada. Conta uma agora! E assim, em torno de histórias, primeiro para Sofia, depois para todos nós, minha mãe foi lentamente se reconectando com nossa família. Não foi fácil, nem rápido. Havia feridas profundas demais, silêncios longos demais entre nós. Mas dia após dia, visita após visita, ela acabou se mudando para o Rio, para um quartinho não muito longe do nosso. Fomos reconstruindo algo parecido com uma relação mãe e filha. Nunca falamos diretamente sobre o que meu pai tinha feito. Era um assunto que pairava entre nós. Onipresente, mas nunca mencionado. Talvez fosse melhor assim. Algumas verdades são pesadas demais para serem colocadas em palavras, mesmo entre pessoas que compartilham a dor. Os anos foram passando. Sofia cresceu, tornou-se uma adolescente brilhante, determinada a estudar, a ser alguém na vida. José seguiu os passos do pai, apaixonado por carros desde pequeno, ajudando na oficina que Geraldo finalmente conseguiu abrir, depois de anos economizando. Nossa vida não foi perfeita. Tivemos dificuldades financeiras, problemas de saúde, brigas como qualquer família. Mas tínhamos algo que por muito tempo achei que nunca teria: paz. A paz de viver sem medo, sem segredos sufocantes, sem a sombra constante de um passado que ameaçava destruir tudo a qualquer momento. Sofia nunca soube a verdade sobre sua origem. Foi uma decisão consciente que Geraldo e eu tomamos juntos. Que bem faria a ela saber? Que propósito serviria além de carregar um fardo que nem era seu? Geraldo era seu pai em todos os sentidos que importavam. No amor, na dedicação, na presença constante. A verdade biológica era apenas um detalhe sombrio, que não precisava entrar em sua vida. Minha mãe, que inicialmente achava que Sofia tinha o direito de saber, com o tempo concordou com nossa decisão. Ela é uma menina feliz, disse uma vez, observando Sofia brincar com José no pequeno quintal do apartamento térreo para onde tínhamos nos mudado. Seu pai já fez mal demais a essa família. Não precisa continuar fazendo depois de morto. E assim seguimos, construindo uma vida que, se não era extraordinária aos olhos do mundo, era preciosa para nós. Uma vida construída sobre as ruínas de um passado terrível, mas que florescia apesar de tudo, ou talvez de alguma forma estranha, por causa de tudo que tínhamos passado. Os anos foram passando como água no rio, ora calmos, ora turbulentos, mas sempre seguindo em frente. Sofia cresceu e se tornou uma moça linda, estudiosa e determinada. Com muito sacrifício nosso, conseguiu entrar na faculdade de enfermagem em 1987. Foi a primeira pessoa da família a pisar numa universidade, e o orgulho que sentíamos não cabia no peito. José, nosso caçula, seguiu mesmo os passos do pai e se tornou um mecânico habilidoso. Aos 18 anos, já era o braço direito de Geraldo na oficina, que agora tinha crescido e empregava mais 3 pessoas. Nossa vida tinha encontrado um equilíbrio que eu nunca achei que fosse possível depois de tudo que passei. Tínhamos uma casa própria, pequena mas confortável, num bairro simples da zona norte do Rio. Minha barraquinha de salgados tinha evoluído para um pequeno restaurante de comida baiana, o Sabor da Bahia, que fazia sucesso no bairro. Minha mãe, já idosa, mas ainda lúcida, morava conosco desde que um problema no coração a impediu de viver sozinha. Era uma vida boa, uma vida que me fazia agradecer a Deus todos os dias por ter me dado a força para sobreviver àquele horror e reconstruir algo bonito das cinzas. O segredo sobre a origem de Sofia continuava enterrado, conhecido apenas por mim, Geraldo e minha mãe. Era um peso que carregávamos para que Sofia pudesse viver livre dele. Ou assim pensávamos. Foi numa noite de setembro de 1991 que nosso mundo cuidadosamente construído começou a desabar. Sofia, então com 25 anos, tinha terminado a faculdade e trabalhava como enfermeira num hospital público.
Estava noiva de Lucas, um médico que conheceu durante o estágio. Era um rapaz bom, de família simples como a nossa, que a tratava com respeito e carinho. O casamento estava marcado para dezembro daquele ano. Estávamos todos na sala após o jantar de domingo, uma tradição que mantínhamos religiosamente. Geraldo e José discutiam futebol, minha mãe cochilava na poltrona, eu arrumava alguns detalhes do vestido de noiva que estávamos fazendo para economizar. Sofia estava calada, mexendo na aliança de noivado, um olhar distante que não combinava com sua personalidade sempre vivaz. "Tudo bem, minha filha?" perguntei, notando sua inquietação. Ela levantou os olhos para mim e o que vi neles me assustou. Uma mistura de medo, confusão e determinação que me lembrou imediatamente de mim mesma, décadas atrás, quando enfrentava meus próprios demônios. "Preciso conversar com vocês", ela disse, a voz mais firme do que seu olhar sugeria. "Com todos vocês." Algo na maneira como ela falou fez a sala inteira silenciar. Até minha mãe despertou do seu cochilo, sentando-se mais ereta na poltrona. Geraldo desligou a televisão. José parou de folhear a revista de carros. Todos os olhos se voltaram para Sofia, que agora parecia reunir coragem para dizer algo difícil. "Estou grávida", anunciou finalmente. Houve um momento de silêncio perplexo, seguido por exclamações de alegria. Um bebê. Uma notícia que normalmente seria celebrada com abraços e parabéns. Mas algo no rosto de Sofia dizia que havia mais. Muito mais. "Isso é maravilhoso, filha", exclamei, tentando esconder minha apreensão. "Vocês adiantaram um pouquinho a família, mas isso não é problema. O casamento já está aí e..." "Não é isso, mãe", ela interrompeu, a voz trêmula. "O problema não é estar grávida antes do casamento. O problema é..." Ela respirou fundo, como quem toma coragem para um mergulho em águas profundas. "O problema é que o bebê não é do Lucas." A sala caiu num silêncio sepulcral. Geraldo endireitou-se na cadeira, o rosto subitamente sério. José parecia desconfortável, como se estivesse presenciando algo que não deveria. Minha mãe levou a mão ao peito, um gesto que tinha se tornado comum desde seus problemas cardíacos. "Como assim não é do Lucas?" perguntei, tentando manter a calma. "Sofia, o que está acontecendo?" Ela começou a chorar, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto que tanto se parecia com o meu. "Eu não sei como contar isso. É tão horrível, tão impossível." Naquele momento, senti um arrepio percorrer minha espinha. Havia algo familiar demais naquela cena, naquelas palavras, naquele desespero contido. Sem perceber, levei a mão à boca, temendo o que viria a seguir. "Foi meu pai", ela disse finalmente, as palavras saindo como se arrancadas da garganta. "O pai do meu bebê é meu próprio pai." A sala girou ao meu redor. Olhei para Geraldo, que tinha empalidecido mortalmente. Ele se levantou de um salto, os punhos cerrados. "O quê? Isso é impossível! Sofia, o que está dizendo? Eu nunca, jamais..." "Não você, pai." Sofia o interrompeu, a voz agora estranhamente calma em meio ao caos. "Meu pai biológico." O tempo pareceu congelar. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés, como se estivesse caindo num abismo sem fim. Como ela sabia? Quem tinha contado a ela? E mais importante, como seu pai biológico, morto há mais de 20 anos, poderia ser o pai do bebê que ela esperava? "Do que você está falando, mana?" José perguntou, completamente confuso. "Nosso pai é o Geraldo. Sempre foi." Sofia balançou a cabeça, enxugando as lágrimas com as costas da mão. "Não para mim. Descobri há alguns meses que Geraldo não é meu pai biológico." Olhei para minha mãe, que parecia prestes a desmaiar. Seria ela? Teria ela contado a Sofia, depois de todos esses anos mantendo o segredo? "Como?" comecei, mas minha voz falhou. Engoli em seco e tentei de novo. "Como você descobriu isso, filha?" "Encontrei umas cartas antigas", respondeu Sofia. "Cartas da vovó para você, mãe. Estava procurando a receita daquele bolo de milho no seu quarto e achei uma caixa embaixo da cama. Não queria bisbilhotar, juro, mas vi meu nome numa das cartas e... lembrei das cartas.
Minha mãe tinha escrito várias ao longo dos anos, e em algumas delas mencionava vagamente o segredo sobre Sofia. Nunca explicitamente, sempre tivemos medo de que as cartas caíssem em mãos erradas, mas com referências que alguém determinado poderia juntar como peças de um quebra-cabeça. Então, comecei a investigar, continuou Sofia. Fui até nossa cidade natal, na Bahia. Disse que era uma viagem de trabalho, lembra? Encontrei pessoas que conheceram nossa família. Fiz perguntas, juntei pedaços da história. Sofia... Geraldo tentou intervir, mas ela ergueu a mão, pedindo silêncio. E então encontrei ele, disse, a voz quase sumindo. Encontrei meu pai biológico. Impossível, sussurrei, sentindo o sangue gelar nas veias. Ele está morto. Morreu há mais de 20 anos. Sofia me olhou com uma mistura de confusão e incredulidade. Morto? Não, mãe. Ele está vivo. Vive em Salvador agora. Foi lá que o encontrei. A sala começou a girar de novo. Senti Geraldo segurar meu braço, me amparando antes que eu caísse. Quem? Perguntei, a voz quase inaudível. Quem você encontrou, Sofia? Arlindo Alves, respondeu ela. Meu avô. Ou melhor, meu pai. Meu pai. Vivo. Em Salvador. As palavras não faziam sentido. Não podiam fazer sentido. Eu tinha recebido a notícia da sua morte. Minha mãe tinha confirmado. Era impossível que... Olhei para minha mãe, que agora chorava silenciosamente na poltrona, o rosto enterrado nas mãos. E soube, naquele instante, que tinha sido enganada, que a morte do meu pai tinha sido uma mentira piedosa contada por minha mãe para me dar paz, para nos proteger. Mãe! Chamei, a voz trêmula de emoção contida. É verdade? Ele está vivo? Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos, as mãos tremendo. Perdão, minha filha, sussurrou. Achei que seria melhor assim. Ele tinha sumido, ninguém sabia onde estava. Quando vim para o Rio, pensei que vocês estariam mais seguros se acreditassem que ele estava morto. A traição me atingiu como um soco no estômago. Tantos anos vivendo com essa mentira, acreditando que o monstro dos meus pesadelos não podia mais me alcançar, quando na verdade ele estava por aí, vivo, e agora tinha encontrado Sofia. O que ele fez com você? Perguntei a Sofia, temendo a resposta, mas precisando saber. Ele te... machucou? Sofia baixou os olhos, incapaz de me encarar. Não foi assim no início, disse baixinho. Ele se apresentou como um parente distante, que tinha me conhecido quando bebê. Foi gentil, contou histórias da família, me comprou presentes. Disse que tinha informações sobre meu pai biológico, mas que precisava de tempo para me contar tudo. Meu estômago se revirou. Conhecia bem aquela tática. A gentileza calculada, a manipulação sutil, a criação de confiança para depois. Nos encontramos várias vezes, continuou Sofia. Ele sempre tinha uma nova história, um novo detalhe, mas nunca me contava quem era meu pai. Até que um dia, depois de alguns drinks, ela parou, incapaz de continuar. Não precisava. Eu sabia exatamente o que tinha acontecido. O mesmo horror que eu tinha vivido décadas atrás, se repetindo com minha filha, num ciclo perverso que parecia não ter fim. Só depois, Sofia retomou, a voz agora quase um sussurro. Só depois ele me contou a verdade, que ele era meu pai biológico, que tinha estado com você antes do seu casamento. A mentira final, a manipulação suprema. Ele não tinha apenas abusado dela, tinha distorcido a verdade para parecer menos monstruoso, para fazer Sofia acreditar que tinha sido um caso, não um estupro. E agora ela carregava o filho dele, assim como eu tinha carregado ela. Geraldo, que tinha permanecido em silêncio, absorvendo tudo com um horror crescente, finalmente falou. Sua voz estava diferente, mais grave, mais dura do que jamais tinha ouvido. Onde ele está agora? Perguntou, os punhos ainda cerrados com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Num hotel em Copacabana, respondeu Sofia. Ele me seguiu até o Rio, disse que quer fazer parte da vida do bebê. Não, disse Geraldo, a palavra saindo como um rosnado. Não vai acontecer. Nunca.
Sofia começou a chorar de novo, o corpo sacudindo com soluços. Eu não sei o que fazer. Lucas não sabe de nada disso. Como vou contar para ele? Como posso explicar que o bebê que estou esperando é do meu próprio... Não conseguiu terminar a frase. José, que tinha permanecido em choque até aquele momento, se aproximou da irmã e a abraçou desajeitadamente, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo a dor dela. Sofia. Chamei, forçando-me a ficar calma, apesar do turbilhão de emoções dentro de mim. Minha filha, olha para mim. Ela ergueu os olhos, vermelhos de tanto chorar. Tem algo que você precisa saber, continuei, sentindo que era hora, finalmente, de contar toda a verdade. Algo sobre o seu nascimento, sobre seu pai biológico. E então, pela primeira vez, contei a história completa, o estupro na véspera do meu casamento, a descoberta da gravidez, a decisão de criar Sofia como filha de Geraldo, a perseguição do meu pai, a fuga para Salvador e depois para o Rio, a mentira sobre sua morte. Contei tudo, sem poupar detalhes, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto e pelo de todos na sala. Quando terminei, o silêncio que se seguiu era denso, quase palpável. Sofia me olhava com uma expressão que não consegui decifrar. Horror, compreensão, talvez até algum alívio por finalmente entender sua própria história. Então eu sou... Ela começou, a voz falha. Você é minha filha, interrompi firmemente. E filha de Geraldo, que te criou com todo o amor do mundo. Sua origem não define quem você é, Sofia. Nunca definiu. E o bebê? Ela perguntou, colocando a mão sobre a barriga ainda plana. O que faço com esse bebê? A pergunta pairou no ar, pesada como chumbo. Era uma decisão impossível, uma encruzilhada terrível na vida da minha filha. E, ironicamente, uma que eu nunca tive que enfrentar. Quando descobri que esperava Sofia, o aborto não era uma opção que eu sequer considerasse, tanto por minhas crenças, quanto pela completa falta de acesso a algo assim no interior da Bahia dos anos 60. Mas estávamos em 1991, no Rio de Janeiro. Sofia tinha outras possibilidades, outros caminhos. Essa é uma decisão que só você pode tomar, respondi finalmente. Mas seja qual for sua escolha, estaremos ao seu lado, todos nós. Olhei para Geraldo, que assentiu gravemente. Mesmo em meio à raiva que sentia pelo meu pai, mesmo em meio ao choque da situação, seu amor por Sofia falava mais alto. Ele seria seu porto seguro, assim como tinha sido o meu. Primeiro, disse Geraldo, a voz agora mais controlada, precisamos lidar com ele, com Arlindo. Ele é perigoso, adverti. Vocês não conhecem do que ele é capaz. Eu conheço, respondeu Sofia baixinho. Agora eu conheço. A dor em sua voz partiu meu coração. Minha filha, que eu tinha tentado proteger durante toda a vida, tinha sido alcançada pelo mesmo mal que me atingiu. A história tinha se repetido, apesar de todos os nossos esforços para reescrever o passado. Não vou deixar que ele se aproxime de você novamente, disse Geraldo, a determinação férrea em sua voz. Nem de você, nem do bebê, se você decidir tê-lo. Mas como? Perguntei, o medo me consumindo. Ele sempre encontra um jeito. Sempre. Desta vez é diferente, respondeu Geraldo. Não somos mais aquele casal jovem e assustado fugindo no meio da noite. Temos uma vida estabelecida, temos recursos, temos pessoas que podem nos ajudar. Ele se levantou, pegou o telefone e começou a discar um número. Vou ligar para o Renato, disse, referindo-se a um amigo advogado que nos ajudava ocasionalmente com questões da oficina. Vamos tirar uma medida protetiva contra ele, e depois vamos à polícia. Polícia? Repeti, assustada. Mas que provas temos? Foi há tanto tempo. Temos o testemunho de Sofia. Geraldo respondeu firmemente. E se ele fez isso com você, com ela, provavelmente fez com outras mulheres também. A polícia pode investigar, encontrar outras vítimas. A ideia de expor publicamente nosso segredo, de reviver todo aquele horror em delegacias e tribunais, me aterrorizava. Mas olhando para Sofia, para o desespero em seus olhos, soube que não tínhamos escolha. O ciclo precisava ser quebrado, de uma vez por todas.
A noite se estendeu em discussões, lágrimas, planejamentos. José, ainda tentando processar tudo o que tinha ouvido, se ofereceu para dormir no sofá da sala para montar guarda. Um gesto ingênuo, mas tocante de proteção. Minha mãe, devastada pela revelação de que sua mentira não tinha nos protegido como esperava, acabou tomando um calmante e indo se deitar mais cedo. Sofia decidiu ficar conosco naquela noite, incapaz de voltar para seu próprio apartamento, onde vivia sozinha desde que começara a trabalhar. E Lucas? Perguntou em determinado momento. Como vou contar a ele? Era a pergunta mais difícil de todas. Como explicar algo assim para o homem que ela amava, que planejava se casar com ela em poucos meses? Como pedir a ele que aceitasse um bebê concebido naquelas circunstâncias? Com a verdade, respondi finalmente. Se ele te ama de verdade, vai entender. Vai te apoiar, como Geraldo me apoiou. E se não apoiar? Ela perguntou, o medo evidente em sua voz. Então não é o homem que pensávamos que era, respondeu Geraldo simplesmente. E você merece alguém melhor. Na manhã seguinte, exaustos mas determinados, colocamos nosso plano em ação. Renato, o advogado, veio cedo à nossa casa. Ouviu toda a história com um profissionalismo que agradeci. Sem julgamentos, sem horror excessivo, apenas anotando detalhes importantes e fazendo perguntas pertinentes. Podemos conseguir uma medida protetiva facilmente, disse ele após ouvir tudo. Com os depoimentos de Sofia e da senhora, a base suficiente. Quanto ao processo criminal, será mais complicado, dado o tempo passado, mas não impossível. Especialmente se, como suspeitamos, houver outras vítimas. O plano era simples. Sofia marcaria um encontro com meu pai no hotel onde ele estava hospedado. Não iria sozinha, claro. Geraldo e 2 policiais amigos de Renato estariam por perto, prontos para intervir. No momento certo, confrontaríamos meu pai com a verdade e com a presença policial, entregando a medida protetiva e informando sobre o processo que estávamos movendo. É arriscado, advertiu Renato. Homens como ele podem reagir violentamente quando encurralados. Por isso a polícia estará lá, respondeu Geraldo. Não vamos dar chance para ele escapar desta vez. Sofia estava nervosa, mas determinada. Quero olhar nos olhos dele, disse. Quero que ele saiba que descobri a verdade, que não sou mais uma vítima inocente que ele pode manipular. Concordei relutantemente com o plano. Parte de mim queria apenas fugir novamente, pegar minha família e desaparecer para algum lugar onde meu pai nunca nos encontraria. Mas outra parte, a parte que tinha carregado esse fardo por quase 3 décadas, ansiava por um confronto, por justiça, por um fim definitivo para aquele pesadelo. Antes de sairmos, Sofia pediu para falar a sós comigo. Fomos para o quintal dos fundos, onde o pequeno pé de jasmim que plantei anos antes perfumava o ar da manhã. Mãe, ela disse, segurando minhas mãos, antes de confrontarmos ele, preciso te dizer algo. O que, minha filha? Decidi ficar com o bebê, disse ela, a voz firme apesar das lágrimas nos olhos. Sei que pode parecer loucura, mas lembrei do que você me contou. De como me amou desde o primeiro momento, apesar de tudo. Sinto que posso fazer o mesmo. Abracei minha filha com força, sentindo seu corpo tremer contra o meu. Quantas vezes tinha sonhado com esse momento? Não o da revelação terrível, mas o da compreensão profunda entre nós. Quantas vezes tinha me perguntado se Sofia entenderia minhas escolhas, meus segredos, meus sacrifícios. Tem certeza? Perguntei, afastando-me para olhar em seus olhos. É uma decisão muito difícil, Sofia. Muito pessoal. Tenho, ela respondeu. E tem mais. Falei com Lucas ontem à noite, depois que saí daqui. Meu coração pulou uma batida. E como ele reagiu? Um pequeno sorriso, o primeiro desde que toda essa tempestade começou, apareceu no rosto dela. Ele chorou comigo. Ficou horrorizado, furioso com meu avô. Mas depois disse algo que nunca vou esquecer. O quê? Disse que amor verdadeiro não é só para os momentos bons. É principalmente para os momentos ruins, quando mais precisamos dele. E que ele me ama, não importa o que aconteça. Que vai amar esse bebê como se fosse dele, porque é meu, e tudo que é meu, ele ama. As lágrimas vieram aos meus olhos.
Quantas vezes Geraldo tinha me dito palavras semelhantes ao longo dos anos. Palavras que me sustentaram, que me deram força para seguir em frente. Sofia tinha encontrado seu Geraldo, um homem bom, forte o suficiente para amar além das circunstâncias, para ver além das sombras do passado. Ele é um homem de sorte, disse, enxugando as lágrimas. Ter você é a maior bênção da vida dele, mesmo que ele ainda não saiba disso. Sofia sorriu de novo, um sorriso triste, mas determinado. Ele disse a mesma coisa sobre você e o pai, sobre você e Geraldo. Disse que vocês são um exemplo para ele, de como o amor pode superar qualquer coisa. Abracei minha filha novamente, sentindo uma estranha paz em meio ao caos. Talvez fosse isso que chamavam de redenção. Não o apagamento do passado, mas a transformação dele em algo que, apesar da dor, trazia também crescimento, compreensão, até mesmo uma forma peculiar de beleza. Estamos prontos? Geraldo chamou da porta dos fundos, interrompendo nosso momento. Sofia enxugou as lágrimas, endireitou os ombros e assentiu. Estamos, respondeu, a voz mais forte do que esteve em dias. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. E assim, partimos para o confronto que definiria não apenas nosso futuro, mas também libertaria finalmente nosso passado. O caminho seria difícil, a batalha seria dura, mas pela primeira vez em décadas senti que a vitória era possível, que o monstro dos meus pesadelos, e agora dos pesadelos da minha filha, finalmente seria derrotado. O hotel em Copacabana, onde meu pai estava hospedado, era um daqueles lugares decadentes que já tiveram dias melhores. Pintura descascando nas paredes, carpete manchado no saguão, um ar de negligência que combinava perfeitamente com o homem que tínhamos vindo confrontar. Chegamos em 2 carros, Geraldo, Sofia e eu num, Renato e os 2 policiais à paisana no outro. Tem certeza que quer fazer isso? Perguntei a Sofia pela milésima vez enquanto esperávamos no saguão. Ainda podemos mudar de ideia. Fazer isso de outra forma. Ela apertou minha mão, os olhos fixos na porta do elevador. Tenho, mãe. Preciso olhar nos olhos dele. Preciso que ele saiba que não tem mais poder sobre nenhuma de nós. Sofia tinha ligado para meu pai mais cedo, marcando um encontro no restaurante do hotel. Ele não sabia que viríamos todos. Não sabia que policiais estariam esperando num canto discreto. Não sabia que sua vida de abusos e manipulações estava prestes a terminar. Quando o elevador se abriu e ele saiu, por um momento não o reconheci. O homem imponente que aterrorizava meus pesadelos tinha se transformado num velho encurvado. Cabelos brancos ralos, rugas profundas, marcando um rosto que já não inspirava medo, apenas desprezo. Usava um terno barato, amarrotado, e caminhava com a ajuda de uma bengala. Seus olhos, porém, eram os mesmos, frios, calculistas, avaliando o ambiente como um predador. Quando nos viu, não apenas Sofia, mas todos nós, parou por um instante. Vi o reconhecimento em seu olhar quando me identificou, seguido rapidamente por algo que parecia quase diversão? Marineusa, ele disse, meu nome saindo como um suspiro áspero de seus lábios. Quanto tempo? Senti Geraldo enrijecer ao meu lado, os punhos cerrados. Coloquei a mão em seu braço, silenciosamente pedindo calma. Não era hora de perder o controle. Arlindo, respondi friamente, recusando-me a chamá-lo de pai. Parece que você encontrou um jeito de voltar dos mortos. Ele deu um sorriso torto, revelando dentes amarelados. Sua mãe sempre teve imaginação fértil. Conveniente para vocês me acreditarem morto, não é? O que não foi conveniente, interviu Sofia, dando um passo à frente. Foi você aparecer na minha vida, mentir sobre quem era, e depois... Sua voz falhou por um instante, mas ela recuperou a compostura. E depois fazer o que fez. Meu pai olhou para Sofia com uma expressão quase afetuosa, o que fez meu estômago revirar de nojo. Minha neta? Ou devo dizer minha filha? Você é tão parecida com sua mãe na idade dela. Não pude resistir quando te encontrei por acaso naquela feira em Salvador. Por acaso? Perguntei, a desconfiança clara na minha voz. Ou você a procurou deliberadamente? Ele deu de ombros, apoiando-se mais na bengala. Qual a diferença? O destino nos reuniu, não é o que importa?
E agora temos um novo membro da família a caminho. A naturalidade com que falava de seu crime, de suas manipulações, me deixou sem ar. Era como se, em sua mente distorcida, não houvesse nada de errado no que tinha feito. Nem comigo há tantos anos, nem com Sofia agora. Não haverá reunião familiar, disse Geraldo, a voz controlada, mas cheia de uma raiva contida que raramente demonstrava. Viemos aqui para deixar algumas coisas claras. Meu pai o avaliou com um olhar de desprezo. Ah, o bom Geraldo. Sempre pronto para criar os filhos dos outros, não é? Primeiro Sofia, agora esse bebê. Um homem muito compreensivo. Antes que Geraldo pudesse reagir à provocação, Renato se aproximou, os dois policiais discretamente posicionando-se perto das saídas do saguão. Senhor Arlindo Alves, disse Renato em tom profissional. Meu nome é Renato Campos, sou advogado da família. Tenho aqui uma medida protetiva que proíbe o senhor de se aproximar ou entrar em contato com Sofia Nascimento ou qualquer membro de sua família. Ele estendeu o documento, que meu pai ignorou completamente, os olhos ainda fixos em mim. E também, continuou Renato, imperturbável, vim informá-lo que uma denúncia formal foi registrada contra o senhor por crimes de estupro e abuso sexual. A polícia gostaria de tomar seu depoimento. Foi então que vi, pela primeira vez na vida, algo que nunca tinha visto no rosto do meu pai. Medo. Por um instante fugaz, o controle escorregou, a máscara caiu, e ele pareceu o que realmente era. Um velho assustado, pego em seus próprios crimes. Mas o momento passou rapidamente. Ele se recompôs, o sorriso torto voltando aos lábios. Que conversa é essa? Perguntou, a voz agora carregando uma irritação mal disfarçada. Estupro? Abuso? Sofia veio até mim voluntariamente. Tivemos um relacionamento consensual. Ela é adulta, pelo amor de Deus. Sob falsos pretextos, respondeu Sofia, a voz surpreendentemente firme. Você se apresentou como meu avô, ganhou minha confiança, me embebedou e só depois me contou quem realmente era. Isso não é consentimento. E não foi só ela, acrescentei, dando um passo à frente. Você fez o mesmo comigo, na véspera do meu casamento, e provavelmente com outras mulheres ao longo dos anos. Ele riu, um som áspero e sem humor. Provar o quê? Algo que supostamente aconteceu há quase 30 anos? Seja razoável, Marineusa. Ninguém vai acreditar nessa história maluca. Talvez não, admitiu Renato, se fosse apenas a palavra da senhora Nascimento contra a sua. Mas com o testemunho de Sofia, mais as evidências que estamos coletando de outras possíveis vítimas, o caso se torna muito mais forte. Os dois policiais se aproximaram então, discretamente mostrando seus distintivos. Senhor Alves, disse um deles, gostaríamos que nos acompanhasse à delegacia para prestar alguns esclarecimentos. Vi o pânico crescer nos olhos do meu pai. Ele olhou ao redor, como se procurasse uma rota de fuga, mas os policiais já estavam posicionados estrategicamente. Encurralado, ele fez a única coisa que ainda podia, atacar verbalmente. Você sempre foi ingrata, disparou para mim, a voz carregada de veneno. Dei a você e sua mãe um teto, comida na mesa, e é assim que me agradece? Me perseguindo com mentiras, destruindo minha reputação? Não respondi. Não havia mais nada a dizer para aquele homem que tinha destruído tantas vidas, incluindo a minha e a da minha filha. Em vez disso, dei um passo à frente e fiz algo que jamais imaginei que teria coragem de fazer. Olhei diretamente nos olhos dele e sorri. Um sorriso calmo, sem raiva, sem medo. O sorriso de alguém que finalmente se libertou. Acabou, Arlindo, disse simplesmente. Seu tempo acabou. Ele foi levado pelos policiais sem resistência física. Estava velho demais para isso, mas xingando e ameaçando o tempo todo. Prometeu processar todos nós, jurou que tinha amigos poderosos, garantiu que sairia da delegacia em poucas horas. Mas havia um desespero em suas ameaças que revelava sua verdade. Ele sabia que, desta vez, não escaparia. Quando o carro da polícia se afastou, senti um peso enorme sendo tirado dos meus ombros. Um peso que carregava há quase 30 anos, desde aquela noite terrível que mudou minha vida para sempre. Olhei para Sofia, que chorava silenciosamente ao lado de Geraldo, e soube que ela sentia o mesmo. Acabou mesmo?
Ela perguntou, a voz pequena, como a da menina que um dia foi. Não completamente, respondeu Renato com honestidade. Haverá depoimentos, possivelmente um julgamento. Será um processo longo e às vezes doloroso. Mas o pior já passou. Ele não pode mais machucá-las. Voltamos para casa em silêncio, cada um absorvido em seus próprios pensamentos. José e minha mãe esperavam ansiosamente, e quando contamos o que tinha acontecido, houve um misto de alívio e apreensão. O caminho pela frente ainda seria difícil, mas ao menos agora podíamos vê-lo com clareza. Naquela noite, Sofia finalmente ligou para Lucas e pediu que ele viesse à nossa casa. Era hora de enfrentar o próximo desafio. Contar ao homem que amava toda a verdade sobre sua gravidez, sobre a origem do bebê que esperava. Lucas chegou 1 hora depois. Era um rapaz alto, de óculos, com um jeito calmo que sempre me lembrava um pouco de Geraldo quando jovem. Mesmo sem saber todos os detalhes, já sabia que algo sério tinha acontecido. Sofia tinha contado brevemente pelo telefone que havia descoberto que Geraldo não era seu pai biológico e que precisava contar a ele a história completa. A sala ficou em silêncio enquanto Sofia e eu, alternadamente, contamos toda a história. Desde o estupro que sofri décadas atrás até os recentes acontecimentos com meu pai. Lucas ouviu tudo sem interromper, o rosto cada vez mais pálido, as mãos ocasionalmente fechando-se em punhos quando os detalhes mais dolorosos eram revelados. Quando terminamos, o silêncio se estendeu por vários minutos. Lucas olhava para Sofia como se a visse pela primeira vez, não com desprezo ou nojo, como ela temia, mas com uma mistura de horror pelo que ela tinha passado e uma admiração profunda por sua coragem. Ele começou, a voz falhando. Pigarreou e tentou novamente. Eu sinto muito que vocês tenham passado por tudo isso. Não consigo nem imaginar. Sofia pegou as mãos dele, os olhos suplicantes. Entendo se você quiser cancelar o casamento. Entendo se não quiser criar esse bebê, sabendo de onde ele vem. Só peço que... Lucas a interrompeu, colocando um dedo suavemente sobre seus lábios. Não diga isso. Nunca diga isso. Eu te amo, Sofia. Amo tudo em você. Sua força, sua bondade, seu coração. O que aconteceu não foi sua culpa e certamente não é culpa desse bebê. Ele se virou para mim e Geraldo, os olhos agora determinados por trás dos óculos. Vocês me mostraram o que significa amor verdadeiro. Estar ao lado de quem amamos não importa o que aconteça. Quero fazer o mesmo por Sofia e por esse bebê. Quero ser o pai que essa criança merece, assim como Geraldo foi para Sofia. Geraldo, que raramente demonstrava emoção em público, não conseguiu conter as lágrimas. Levantou-se e abraçou Lucas com força, um abraço que dizia mais que qualquer palavra poderia dizer. Os meses que se seguiram foram intensos. Meu pai foi formalmente acusado não apenas pelos crimes contra Sofia, mas também contra outras 2 mulheres que tiveram coragem de se apresentar após o caso ganhar alguma publicidade local. Por causa da idade e de um diagnóstico conveniente de problemas cardíacos, conseguiu o direito de responder ao processo em liberdade, mas com tornozeleira eletrônica e proibido de deixar a cidade ou se aproximar de qualquer uma das vítimas. O casamento de Sofia e Lucas foi adiado até que o bebê nascesse, uma decisão deles, para que a criança já fizesse parte da cerimônia de alguma forma. A barriga de Sofia crescia, e com ela, estranhamente, uma nova sensação de paz em nossa família. Era como se, ao trazer à luz os segredos obscuros que nos assombravam por tantos anos, tivéssemos finalmente aberto espaço para que a felicidade genuína pudesse florescer. Lucas se mostrou incrível durante toda a gravidez. Acompanhava Sofia em todas as consultas, lia livros sobre paternidade. Até começou a preparar o quarto do bebê muito antes do necessário. Quando descobriram que seria uma menina, foi ele quem sugeriu o nome, Clara. Porque ela vai trazer claridade para nossas vidas. Explicou, a mão carinhosamente sobre a barriga de Sofia. Vai ser o início de uma nova história, sem as sombras do passado. Minha mãe, que inicialmente tinha ficado devastada com toda a situação, aos poucos foi encontrando paz também. Nunca falávamos diretamente sobre a mentira que ela manteve por tantos anos, sobre meu pai estar morto,
mas eu sabia que ela tinha feito o que acreditava ser melhor para nos proteger. O perdão veio naturalmente, não precisou ser pedido nem concedido formalmente. Clara nasceu numa manhã ensolarada de maio de 1992. Um parto difícil, como tinha sido o de Sofia, mas no final, quando colocaram aquele pequeno embrulho nos braços da minha filha, vi no rosto dela o mesmo que tinha sentido quando a segurei pela primeira vez. Um amor tão grande, tão puro, que transcendia completamente as circunstâncias sombrias da concepção. Lucas, ao lado dela na cama do hospital, olhava para mãe e filha com tanto amor que era quase palpável. Geraldo, segurando minha mão enquanto observávamos a cena, sussurrou: "É como um ciclo que se fecha, não é? Sofia encontrou seu Geraldo, assim como você encontrou o seu." Assenti, incapaz de falar através das lágrimas. Era exatamente isso, um ciclo se fechando, uma ferida finalmente cicatrizando, uma nova geração começando sem o peso esmagador dos segredos que carregamos por tanto tempo. O julgamento do meu pai começou 3 meses após o nascimento de Clara. Foi um processo difícil, doloroso, com momentos em que tanto eu quanto Sofia quase desistimos. Reviver aqueles traumas, ser questionada por advogados de defesa que tentavam nos fazer parecer mentirosas ou confusas, enfrentar o olhar frio do homem que tinha destruído tantas vidas, era quase insuportável. Mas nos apoiamos mutuamente. Nossa família inteira se uniu como nunca antes. Geraldo, José, Lucas, minha mãe, até mesmo as outras vítimas que tinham se apresentado. Éramos uma frente unida contra o mal que aquele homem representava. E vencemos. Em janeiro de 1993, meu pai foi condenado a 15 anos de prisão. Dada sua idade avançada, 75 anos na época, era praticamente uma sentença perpétua. Ele não sairia da cadeia com vida. Quando o juiz anunciou a sentença, não senti a euforia que esperava. Não houve gritos de alegria nem abraços exultantes. Apenas um profundo suspiro coletivo, como se toda a nossa família finalmente pudesse soltar a respiração que estivemos prendendo por décadas. "É o fim?" perguntou Sofia, segurando Clara nos braços enquanto saíamos do tribunal. "É um novo começo", respondi, tocando suavemente o rostinho da minha neta. Para todas nós. O casamento de Sofia e Lucas aconteceu 2 meses depois, com Clara, agora com quase 1 ano, sendo carregada pelo corredor da igreja como uma pequena dama de honra nos braços de José. Foi uma cerimônia simples, mas emocionante, cheia de lágrimas de alegria e promessas de um futuro melhor. Durante a recepção, observei minha família reunida. Geraldo, agora com cabelos grisalhos, mas o mesmo olhar bondoso de sempre. José, um homem feito, com a namorada ao lado. Sofia e Lucas, radiantes em sua felicidade recém-oficializada. Clara, sorrindo e batendo palmas no colo da minha mãe, alheia ao fato de que sua mera existência representava o triunfo do amor sobre o ódio, da luz sobre a escuridão. Naquele momento, soube que tinha valido a pena. Todos os horrores, todas as fugas, todos os segredos dolorosos, tudo tinha nos trazido até ali, até aquele momento de paz e alegria genuínas. Não era um final feliz de conto de fadas, carregaríamos para sempre as cicatrizes do que vivemos, mas era um final honesto, verdadeiro, conquistado com suor e lágrimas e uma determinação feroz de não deixar que o mal tivesse a última palavra. Os anos foram passando. Sofia e Lucas tiveram mais 2 filhos, Antônio e Beatriz, que cresceram tendo Clara como a irmã mais velha que adoravam e respeitavam. Nunca escondemos a verdade sobre a origem de Clara, mas contamos de uma forma adequada à idade dela, sempre enfatizando o amor que a cercava, a família que escolheu amá-la, independentemente de como tinha vindo ao mundo. Geraldo se aposentou da oficina, que José assumiu e expandiu. Eu fechei o restaurante quando completei 70 anos, mas ainda faço meus acarajés para a família nos finais de semana. Uma tradição que até hoje mantém viva um pouquinho daquela menina da Bahia que um dia fui. Minha mãe faleceu pacificamente aos 92 anos, cercada por bisnetos que a adoravam e filha e neta que a tinham perdoado completamente. Meu pai morreu na prisão em 1998, sozinho e esquecido. Quando recebi a notícia,
Não senti nem alegria, nem tristeza, apenas um estranho alívio, como quem finalmente pode fechar um livro cuja história sombria já não tem mais poder de assustar. Hoje, aos 78 anos, sentada aqui nesta barraquinha de acarajé que meus netos insistiram em montar para que eu pudesse contar minhas histórias, olho para trás e vejo um caminho cheio de espinhos, mas também de flores que desabrocharam contra todas as probabilidades. Vejo uma menina assustada que se tornou uma mulher forte, uma jovem sem esperança que encontrou amor verdadeiro, uma mãe desesperada que conseguiu proteger sua filha, mesmo quando o passado ameaçou repetir sua pior página. Clara está com 33 anos agora. É médica pediatra, casada e com um filho pequeno. Cresceu sabendo toda a verdade sobre seu nascimento, mas isso nunca a definiu, nunca a limitou. Pelo contrário, deu a ela uma compaixão especial pelos vulneráveis, uma sensibilidade para o sofrimento alheio que faz dela uma médica excepcional. O mal que meu pai tentou espalhar acabou gerando, contra a vontade dele, mais bondade no mundo. E não é assim que vencemos, no final das contas? Não apenas sobrevivendo, mas transformando nossa dor em algo belo, algo que ajude outros, algo que deixe o mundo um pouquinho melhor do que o encontramos? Se você chegou até aqui na minha história, quero agradecer do fundo do coração. Não é fácil ouvir relatos como esse, assim como não é fácil contá-los. Mas acredito que compartilhar nossas feridas, nossas lutas e nossas vitórias é uma forma de estender a mão para quem talvez esteja passando por algo parecido, de dizer: você não está sozinha, há um caminho adiante, há luz depois da escuridão. Se essa história tocou seu coração, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e entre no nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição abaixo. Lá mandamos todos os dias histórias reais de outras vovós como eu, mulheres que enfrentaram o impossível e ainda assim encontraram força para sorrir, para amar, para seguir em frente. Lembre-se sempre, seu passado pode explicar por que você é como é, mas não determina quem você pode se tornar. A última página da sua história ainda não foi escrita e a caneta está na sua mão. Com carinho, Dona Neuza.